Do lixo ao glamour, do Brasil para a Europa. Ela enfrentou miséria e prostituição. Hoje, conhece mais de 30 países. Conheça agora Heloísa Nunes. Oba! Obrigada pelo convite. Quero primeiramente agradecer a Deus, porque por eu estar viva é pela graça dele, e se eu estou aqui é porque ele me permitiu estar aqui. Assim como eu estava falando a você nos bastidores, Sim. todo lugar que eu vou eu tenho que perguntar a ele. E ele me permitiu estar aqui, então se Glória a eu estou Deus. aqui é para honra e glória dele, nada é mais para mim. Não é para o meu glamour, ou a minha glória, ou o meu ego, mas é para a glória dele. Então muito obrigada pelo convite. Amém. A gente agradece você ter aceito esse convite, participar do programa Conexão Sagrada, e eu tenho certeza que aquilo que você vai compartilhar hoje, o seu testemunho, é muito forte, impactante e vai alcançar o máximo de pessoas possíveis, eu tenho certeza disso. Amém. E para começar essa conversa, eu quero entender um pouquinho da sua história, trajetória. Porque muitas pessoas olham onde chegamos, o que conquistamos, mas não conhecem a nossa trajetória. Aliás, tem muitas pessoas que falam, né, quem vê palco não vê bastidor. E eu quero entender um pouquinho como foi a sua infância, conta pra gente. É verdade, isso você falou, eh, o mundo desde que é mundo, as pessoas gostam muito de ver aquilo que elas querem julgar como elas querem. Mas ninguém imagina o que cada um passou, né, não só na minha história, mas na história de muitas pessoas, homens e Uhum. mulheres de Deus que hoje, onde estão, passaram por uma trajetória muito grande, por desertos, por problemas, por levantes, Hum. né, que é muito grande também quando você vem entregar a sua vida para Cristo. O inferno, que antes não se levantava porque você servia o lado de lá, hoje se levanta de todos os lados. Então, ninguém sabe o que a gente passa, e eu aprendi nessa minha trajetória de transformação com Cristo, que: "Senhor, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, e muitas pessoas olham para mim e julgam, e olham com o olhar torto, mas hoje eu entendi que tudo isso que eu passei hoje é para glorificar o nome de Deus. Existia um propósito. Existia um propósito. Então, Hum. quando eu me converti, eu ficava com muita vergonha de falar das coisas que eu tinha feito. Mas o Senhor Jesus Cristo falou para mim assim: "Minha filha, da mesma forma que você colocou os 2 pés no mundo, eu quero que você coloque agora, não tenha vergonha, e coloque os 2 pés para me servir e para mostrar Amém, quem eu sou na sua vida". amém. Então, realmente eu vivi do do lixo ao luxo, né, da miséria, da pobreza, Ao extremo mesmo, de ao fato, né, extremo, e conhecer os 2 lados da moeda. a ser moradora de rua, a não ter o que comer. Mas hoje eu acredito que tudo isso que eu passei é para falar uma coisa: tem jeito. Se você tá vivo, tem jeito. Se há vida, há jeito. Então há jeito para tudo. Eu que, né, saí das profundezas do abismo do pecado, Meu Deus. e hoje eu posso dizer que se teve jeito para mim, tem para muita gente também. Uhum, Mas tem que acreditar e dizer: "Eis-me aqui, Senhor, estou te entregando tudo. uhum. Faça o que o Senhor assim desejar". Na verdade, é exatamente o que você falou, ninguém está isento de passar pelo processo, pelo deserto, mas nele o Senhor nos torna aquilo que Ele tem para nós mesmos. E Exatamente. você veio do Nordeste? Eu sou nordestina, Nordestina, ah, o de onde? sotaque já dá para É, perceber, né. eu falei: "Acho que ela é nordestina". Sou nordestina, nasci numa cidade pequena, né, que não infelizmente não tem pouco desenvolvimento, Ok. e é muito escasso de várias coisas. E eu nasci lá numa cidade onde a minha família é descendente de índios, e cheia de sonhos, mas uma família destruída. De qual cidade, perdão? Itapetim, Itapetim, ok. vocês chamam Tim, né, Itapetim, que é chique. É Itapetim, Tapetim é sertão do Pernambuco, ainda de Recife para lá ainda dá 9 horas de viagem. Nossa. É no sertão mesmo, na caatinga, como a gente chama, né, onde a chuva é muito difícil de chegar lá.
Uhum. E até o Espírito Santo me trouxe algo para lembrar aqui, que depois a gente vai falar, que o nosso Brasil, ele antes de nós entrarmos no meu testemunho, o nosso Brasil a gente tem o Nordeste ao Sul, né, Exato. e o Nordeste é muito escasso de chuva. Já no Sul é o contrário, Hum. chove muito. E aí eu estava meditando, eu disse: "Senhor, como é que a chuva não chega lá na minha terra? As pessoas sofrem tanto". E o Espírito Santo tem me mostrado que no Nordeste existe muito, infelizmente, existe muito a idolatria. Uhum. No Nordeste No existe muita Nordeste, idolatria. a Hã. idolatria é muito forte. Meu Deus. Já no Sul, a feitiçaria é muito forte. Nossa. A feitiçaria é muito mais forte do que a própria Bahia, onde as pessoas acham que lá é forte, não, é o Sul. Então o Sul, a feitiçaria é muito forte, e lá chove muito, as pessoas morrem por causa das águas. No Nordeste é o contrário, as pessoas morrem por falta da água, pela seca, e a idolatria é muito grande. Então isso são coisas que Então os 2 os extremos 2 extremos. trazem prejuízos, um pela falta e o outro, tipo assim, de uma maneira sem limite, podemos colocar assim, que vem, alaga a cidade, trazem mortes, consequências, assim, terríveis para a cidade. Então os 2 lados, os 2 extremos são perigosos. Seria isso? Exatamente. Ok. É onde Deus está longe, por quê? Porque a idolatria está longe de Deus, e a feitiçaria está longe de Deus. Uhum. Então são os lugares onde há muita extremidade da feitiçaria à idolatria. Então um lugar falta água, as pessoas morrem porque não tem água, não chega água lá. Já no Sul é o contrário, lá As são pessoas chuvas, eu não sei se você lembra da última catástrofe que sim. aconteceu lá. Então isso são coisas que o Espírito Santo vai mostrando, porque a gente também vai buscando, né. Eu vou buscando, assim, eu quero poder entender isso, porque eu vivi muito também no mundo da feitiçaria, né. Você conheceu também esse Muito a mundo. fundo, eu conheci a fundo. Você pode contar um pouquinho pra gente como que funciona isso? Posso sim. Uhum. E nós vamos chegar lá, então, assim, foi algo que eu nem planejaria falar isso aqui, mas o Po Espírito Santo me trouxe aqui a lembrança de que nas 2 extremidades onde Deus está afastado, né, lógico que existe pessoas que estão na busca, sim. pessoas que servem ao Senhor Jesus, mas esses lugares está muito escasso da palavra, a palavra verdadeira que liberta. Então esses 2 extremos seria Deus chamando ambas as regiões para um despertar e uma intimidade com ele? Eu acredito que sim, porque quando Deus quer chamar o povo, ele chama de 3 formas, né. Quais são? Pragas, não sei se você lembra as pragas do Uhum, Egito, sim, né, fome e peste. ok. Então, Deus ele não é um Deus mau, mas ele permite que pela desobediência das pessoas, né. As pessoas acham assim: "Ai, Deus me causou a doença, eu cheguei a ter câncer. Ai, Deus me causou". Não, eu não creio que Deus me causou, mas a minha desobediência, eu tirei a barreira de proteção divina. Então eu creio nisso. Então Tem pessoas existem que não creem, mas nossa, eu isso é creio muito nisso. forte. Uhum. Existem tempestades, então, que Deus manda, que não é para te afastar do propósito, mas pelo contrário, essa tempestade é como a de Jonas, era para trazer ele de volta para o Trazer lugar do chamado Pra dele. trazer as pessoas para o centro da vontade de Deus. Uhum. E eu tive a minha vida quase toda afastada desse centro, porque eu não conhecia a palavra. É tanto que eu saí da minha cidade com 17 anos. E como foi a sua infância? Falando que você aproveitou um pouquinho da cidade, Itapetim, certo? E Como que era a sua infância, o seu sonho, o relacionamento com os seus pais? Com a família em geral? eu era órfã de pais vivos. Por quê? Mas porque eles também não tinham esse entendimento, né. Eu nasci, os meus pais tinham que trabalhar para sustentar a mim e meu irmão, que só sou eu e meu irmão, e eles tinham que viajar para trazer o sustento para dentro de casa. Ok. E eu fui criada com avós, com tios, mas
os pais estavam sempre longe. E eu fui crescendo com uma revolta dentro de mim, porque eu via meu pai ser bom para muita gente de fora, mas para os de casa não era. Então eu cresci com essa revolta de tipo assim: "Nenhum homem presta". Uhum. Hum, já criou essa Se o resistência, meu entendi. pai é assim dentro de casa, eu via ele como a minha mãe, então para mim eu tinha Os esse demais homens são assim também. nenhum homem para mim tinha, esse amor que eu buscava. Certo. Então eu cresci com um vazio muito grande, eu cresci como uma criança revoltada. Eh, Antes de me converter, eu culpava muito os meus pais, mas hoje eu entendo que, após Deus me restaurar e mostrar realmente o verdadeiro amor, aquele amor ágape que só Deus pode nos dar, eu entendi que os nossos pais, eles só nos dão aquilo que eles têm e que eles foram, É e que eles isso. receberam. Eles não podem dar a mais, eles dão aquilo que eles foram. Então, a minha família era totalmente destruída, eu tinha um sonho muito grande de ser modelo, mesmo numa cidade onde não tinha aquilo, e eu queria ser alguém renomado, alguém que tivesse um reconhecimento, Ok. mesmo nascendo num local onde Isso não impediu você de sonhar, não, mesmo com não as me impediu. impossibilidades do local Não me ali. impediu. Sim. Então, mas eu cresci com aquela revolta, e eu tinha isso em mim: "Quando eu terminar o meu segundo grau, eu vou embora daqui. Como eu não sei, mas eu sei que eu vou". Só que eu digo que Satanás pegou esse meu sonho Certo. e foi só soltando as sementes, e eu fui pegando as sementes. E essas sementes germinaram e deram frutos, mas frutos muito pesados. Mas quais sementes, assim, que ele foi lançando? Oferecendo pratos, você diz nesse sentido? Isso, ofereceram pratos Propostas, seria isso? e eu não pensava 2 vezes, eu simplesmente peguei esses pratos, Mas o que porque te movia? a vontade de vencer, mas sem estar nos caminhos de Deus. Entendi. E quando você não está nos caminhos, na palavra inegociável de Jesus Cristo, a palavra de Deus que é viva, você aceita qualquer coisa, porque você não eu não pensava assim, o que era mal, o que era bem, o que era errado, o que era certo. Eu só queria fazer e pensar: "Não, eu vou fazer porque eu quero ser alguém". Então, eu nasci com esse vislumbre, né, esse vislumbre de menina que quer vencer, que quer ser alguém famoso, e eu sempre gostei desse mundo artístico, é tanto que quando eu saí da minha terra com 17 anos e eu fui avançando de cidade, fui para Recife, de Recife apareceu a primeira oportunidade de ir para Portugal, Sim. eu já estava no mundo artístico, Nossa, você era bem nova, 17 anos. 17 anos, eu E saí quando de você foi casa. contar, mesmo não tendo, a presença, o amor que você esperava dos seus pais, quando você saiu de casa aos 17 anos, eles tiveram alguma resistência em relação a isso ou não? Ou deixaram Por e você voar Não, livre? por eles eu não sairia. Certo. Porque eu era a única filha mulher, Sim. né, e eles são de família tradicional, por mais que fossem destruídos, no sentido não ter Cristo como centro, era uma família destruída, mas eles sempre foram tradicionais, porque Uhum. essas cidades pequenas, cidades de interior, tem muita família tradicional. Ainda que a menina cresce e os pais planejam um casamento, planejam você fazer uma faculdade, você ter uma família e você ficar vivendo ali, próximo da família. Só que eu pensava tudo o contrário, por quê? Porque eu tinha uma família que era destruída, então eu pensava: "Não, se as famílias são assim, para que eu vou querer ter uma família para ser assim também?". Então os filhos, eles só replicam aquilo que eles veem dos pais. Hum. Porque não é eu falando, mas é o exemplo que arrasta. Então, o exemplo dos meus pais arrastou para aquilo que eu via e que eu levei para a minha vida por muitos anos. Então, precisou eu reconhecer realmente que a minha família era destruída e após isso que eu decidi entregar para Jesus: "Jesus, eu te entrego tudo". E aí Jesus começou a fazer realmente trazer toda a minha família para Cristo Ok. e realmente, restaurar aquilo que foi perdido por muitos anos. Então eu saí de Pernambuco,
Apareceu uma oportunidade. Nisso eu já trabalhava no mundo artístico, já trabalhava no mundo da moda, já fazia filmes, propagandas, novelas, eu já trabalhava com muita coisa, Ali dentro do estado onde você morava? ali em Recife. Ok. Só que para mim não era o bastante, eu queria muito mais, porque o meu grande sonho era falar outros idiomas e morar fora do Brasil. Hum, E como eu faria qualquer coisa para isso acontecer, que é o sonho de muitas meninas, não só de muitas meninas, mas de muitas pessoas. sim. O sonho é morar fora do Brasil, ter Fazer um conhecimento. intercâmbio, muitas É, pessoas as aham, pessoas visam isso. Por quê? Porque, infelizmente, o que as redes sociais mostram é só a parte bonita. certo. A maioria é a parte bonita. Hum, Então, o ex que é que a nossa mente capta? Essas partes bonitas. Capta, traz para o nosso inconsciente e a gente fica assim: "Nossa, eu quero viver aquilo que fulano tá vivendo. Eu quero viver aquilo que eu tô vendo na TV, ou na TV ou nas redes sociais". sim. Aham. Aí quando você recebeu o convite para ir para Portugal, foi através de alguém? Foi Alguém que fez o convite? através de um rapaz que eu conhecia, Certo. que ele é brasileiro Ele já e morava lá? ele já morava lá, e ele me fez o convite: "Ó, vem passar férias aqui". E eu pensei: "Nossa, minha oportunidade". Chegou, Che é agora que eu vou realizar o meu sonho. Chegou o momento de brilhar. Uhum. Só que ele me chamou para passar 15 dias. Desses 15 dias eu fui e não voltei mais. Mas você já estava com essa ideia de ir pra ficar ou não? Eu já tinha essa ideia. Entendi. Só que eu não imaginava que ia ser assim tão, Uhum. porque quando eu cheguei lá eu me vislumbrei. Me vislumbrei com o local, com o momento, com as coisas, eu me vislumbrei com tudo. E E aí eu pensei: "Não volto mais". Então o que era para ser 15 dias acabou tornando 5 anos. 5 anos você ficou em Portugal. 5 anos, até migrar para outros países. Mas para sair do Brasil e pra Portugal existe um custo. Como foi isso? Você juntou algum dinheiro? Sim, como eu já trabalhava em Recife com eu tinha 3 trabalhos. Certo. De manhã, de 5h30 eu acordava às 5 horas da manhã, eu trabalhava em academia, porque é uma área que eu sempre gostei, por mais que eu não exerci coloquei para frente a profissão, mas eu queria fazer faculdade de educação física Legal. e trabalhar também com essa área, mas como eu vi que isso não ia me levar para o meu sonho, aí eu quis aprender, pegar a profissão, mas não exercer. Ok. E eu trabalhava na academia até meio-dia, de 5 da manhã até meio-dia, meio-dia já saía, já ia trabalhar nos eventos, meio-dia saía às 6 horas da noite e trabalhava até 2h30 da manhã. Isso para Isso é juntar uma dinheiro, loucura. eu dormia acho que umas Hum. 3 horas por dia. Tudo isso para Nossa. juntar dinheiro para ir embora do Brasil. E essa rotina foi por quanto tempo, mais ou menos? Foi por 2 anos, 2 anos. Nossa. 2 anos. Uhum. Então eu trabalhei porque eu queria sair do Brasil a qualquer custo. Ok. Aí você chegou em Portugal através do convite do seu Cheguei em amigo, era para ser Portugal. 15 dias, você ficou 5 anos. Sim, nós acabamos tendo um relacionamento rápido, Ok. e desse relacionamento, quando o dinheiro acabou, ele disse para mim: "Não dá mais". Uhum. Eu tinha pegado uma bactéria da carne do porco, que estava muito mal passada, e aí eu tive que ir para o hospital e gastar o restante de dinheiro com os medicamentos para tentar descobrir o que eu tinha. Uhum. E aí o rapaz chegou para mim e disse: "Ó, não dá mais". E como foi para você receber essa notícia? Porque você tinha ficado na casa dele durante Sim, esse período. fiquei na casa dele. Você falou: "Tá bom, tô saindo do Brasil, tô indo para Portugal, me colocando nesse cenário. Tenho onde ficar, ok, tá tudo tranquilo, tenho uma reserva". Mas e aí quando ele falou: "Não quero mais", como você se sentiu? O que aconteceu? A reserva acabou, né, e eu, por ser uma pessoa muito orgulhosa, eu só disse assim: "Não, tudo bem, então só espera eu me recuperar que eu vou sair do seu apartamento". E E ele deu aí esse tempo. hã? Ele deu esse tempo, esse período para você se recuperar. Foi um questão de 2, 3 dias. Ah, muito rápido. Então foi muito rápido, eu ainda saí de lá debilitada, né, ainda estava desmaiando pelos lugares, mas eu saí de lá porque o orgulho era muito grande, né. Então eu saí dali, eu morava em Cascais, e aí eu saí dali, peguei minhas coisas e fui para Lisboa. E quando eu cheguei em Lisboa, eu não tinha onde morar, não tinha o que comer, eu tinha 5 euros, gastei 3,50
Meu Deus do o céu. metrô e fiquei com 1,50. Eu não tinha dinheiro para comer, não tinha onde dormir e eu acabei me tornando uma moradora de rua. Então esse foi a grande trajetória da minha vida, porque eu achei assim, se eu sobreviver a isso, nada mais me para. Em algum momento você E pensou em voltar para o Brasil? Com não, essa situação? não pensei porque, eh, um dos grandes males dessa geração se chama orgulho, ego. Você nunca quer demonstrar que você está mal, você nunca quer demonstrar que você está passando por dificuldade, você nunca quer demonstrar. E ainda mais eu, uma pessoa que vivia no mundo, não conhecia Jesus. Então eu não queria demonstrar que eu estava mal para minha família, para as pessoas aqui no Brasil, já porque eu já tinha saído do Brasil em busca de um sonho. Certo. Então o ego era muito grande, né? E infelizmente o ego, ele trabalha na nossa mente quando a gente não realmente não reconhece que a gente precisa de ajuda. E essa ajuda só quem dá é Jesus. Meu Deus, que forte. E aí eu fiquei na rua, eu disse: "Não, vou ficar aqui, mas eu vou sobreviver a isso". E quando você tá na rua e você não conhece os princípios de Jesus, os princípios que tá na palavra, você aceita qualquer coisa, para você sair daquela situação. Porque eu estava em um país onde eu não conhecia ninguém, onde eu não tinha dinheiro, onde eu não tinha trabalho, já tinha passado a minha passagem de volta, já tinha passado a data, e eu estava em situação de rua, de fome, Meu Deus do na céu, chuva, no sol. Elza. Então eu pensei assim: "Se eu sair disso, nada mais me para". Sim. E eu comecei a buscar meios de como eu poderia sair da situação de rua. E eu disse para mim mesma: "Se eu sair disso aqui, eu aceito qualquer coisa para sair disso. Ou seja, uma emergência para você, a prioridade ela: "Eu preciso sair daqui. Eu Não preciso sair importa o que daqui". vão me oferecer", seria essa a ideia que você tinha. Essa a ideia que eu tinha. E como eu falei isso para os 4 ventos, Satanás pegou Essa palavra, essa essa legalidade. palavra e disse: "Pronto, agora sim". Hum. E eu disse: eu aceito qualquer coisa". E esse qualquer coisa, Satanás entrou de tal forma, porque eu abri a porta para ele entrar. E por muitos anos, irmã, eu vou lhe chamar de irmã, porque você é meu irmão em Cristo, Sim. por muitos anos eu servia a Mamon, eu servia a outros deuses. Meu Deus. Porque a partir daí, realmente, o meu Deus se tornou o dinheiro. Eu faria qualquer coisa para ter dinheiro. Então eu fui em busca de como eu poderia sair daquela situação. Hum. E eu fui procurar nos meus contatos de telefone, que a minha bateria ainda estava tendo nos últimos pontinhos. Ah, Eu fui procurar nos meus contatos quem é que eu poderia conhecer que poderia me ajudar a sair daquela situação. sim, Então eu conheci um rapaz que eu mandei mensagem para ele e disse: "Olha, eu estou na rua". que morava em Portugal também. Ele não morava em Portugal, ele morava em outra cidade de Portugal. Ah, entendi, ok. Eu disse: "Olha, eu estou na rua, eu sou moradora de rua agora, eu estou nessa situação e eu preciso de ajuda. Se você puder me ajudar, eu aceito qualquer coisa para sair dessa situação". E como você falou sobre ego, como foi pra você fazer essa ligação? Porque, tipo assim, o ser humano, ele tem uma tendência ao orgulho e fala assim: "Cara, eu não vou pedir ajuda". Exatamente. E foi uma quebra de orgulho ali só nessa ligação, você concorda com isso? É porque é assim, eu não sei se você vai concordar comigo, mas as pessoas que nos conhecem, normalmente a gente não quer demonstrar a situação da nossa vida, Sim. porque elas sabem, elas vão saber o que a gente está passando. Entendi. Mas para as pessoas que a gente não conhece, normalmente a gente não dá muita importância. Não é assim? Aliás, nem me conhece, Não nem me conheço, não tô nem aí, eu mas só não quero abrir pra minha eu família, agora o não quero restante abrir para as pessoas que me conhecem, porque aí eles vão me julgar. A gente tem muito medo do julgamento. Mas quem é que aponta o dedo? Quem aponta o dedo é Satanás. Quem aponta o dedo é o lado das trevas. Jesus não, Jesus veio para nos dar graça. É a graça dele, é a misericórdia dele. Hum. Então, eu falei com esse rapaz e esse rapaz disse: "Olha, vai em tal casa, em tal endereço, que a minha tia vai te ajudar". E eu fui nesse endereço, eu cheguei lá, eu pensei: "Não, agora eu vou sair dessa situação". E eu cheguei lá com a maior, disse assim, desprovida, porque ela me viu e disse assim: "O que é que você sabe fazer?". Eu fui falar minhas formações que eu tinha feito no Brasil,
na época que eu morei no Brasil, Certo. eu tinha feito segurança e medicina do trabalho, fiz engenharia, depois eu fui para a área da educação física. Comecei a falar minhas formações na maior despretensión. Tipo assim, eu tô falando minha formação, ela perguntou se eu tinha alguma formação, exato, você passou para ela. Então a sua ideia naquele momento seria: ela vai arrumar uma vaga, uma oportunidade de trabalho dentro do segmento que eu já tenho essa expertise, seria isso, a sua ideia nesse momento. Só que aí as coisas aconteceram de uma forma que você não esperava. Não, Exatamente. mas ô, essa conversa tá ficando muito boa. Não, calma aí que agora eu animei, cara. Mas antes da gente começar com essa conversa, continuar na verdade, eu só quero agradecer aos nossos parceiros aqui do Conexão Sagrada que estão conosco. Aliás, esse programa só existe porque empresas comprometidas com o reino de Deus, como a Collab Hub, aliás, se você tem o desejo de falar do amor de Deus, compartilhar a mensagem do reino, mas não sabe por onde começar? Agora você tem a oportunidade de conhecer a Collab Hub. Acesse o QR Code ou o link na descrição. Eu também quero expressar minha gratidão aqui à KL Flex, spa tecnológico em formato de colchão. Aliás, gente, eles estão vindo com um programa incrível que vai ser um talk show, um formato que nós vamos falar sobre saúde, você não pode perder, ó, já pesquisa aí, vou pedir para o editor colocar aqui embaixo o Instagram deles, da KL Flex, tá bom? Eu recomendo, 100% de aprovação. Sabia que a maioria dos negócios próprios fecha em até 2 anos? A solução é fugir dessas estatísticas de risco. Você precisa de um modelo de negócio que seja comprovado. Somos a 300 Franchising, o maior ecossistema de franquias do Brasil. São mais de 90 marcas líderes de mercado, com alta lucratividade que, somadas ao nosso suporte, garantem o seu sucesso. Se o seu objetivo é ganhar mais, ter estabilidade e um futuro sólido, escolher uma franquia é o caminho mais rápido e seguro. Acesse o QR Code e descubra a franquia que combina com seu perfil. E Heloísa, esse tema que nós estamos conversando, compartilhando, é muito pertinente e atual, porque muitas pessoas, principalmente jovens, aliás, quando você saiu do Brasil, você tinha 17 anos, muitas pessoas têm esse. Só uma observação, eu saí de casa com Ah, 17. de casa com 17, ok. Isso, Para Portugal tinha quantos anos então? eu tinha mais ou menos 20 e poucos. 20 e poucos anos, ok, jovem. E muitas pessoas têm esse sonho de conhecer outros lugares, mas em alguns casos pode ser até uma ilusão de fato. E como você chegou lá, conheceu esse rapaz, se relacionou, você acredita que esse relacionamento foi por interesse? Porque logo após que acabou o seu recurso, ele falou assim: "Não, não quero mais". O que você pensa a respeito disso? Eu penso assim, tudo que começa errado termina errado. Certo. Então, eu comecei a fazer tudo errado, só que para mim eu não pensava nas consequências, porque eu não seguia princípios. Uhum. Então, eu acredito assim, saí de lá sempre pensando em dinheiro, em fama, em sonhos. Nunca pensei em algo a mais. Em servir, por exemplo, em servir ou em formar uma família. Eu não pensava nisso. Hum. Eu pensava em me divertir. Então eu comecei errado desde o início, então isso aí não poderia acabar bem. Lógico, tem pessoas que, para a glória de Deus, tem relacionamentos que começam errado, mas o Senhor resgata e eles estão bem, têm família. Mas Certo. assim, comigo não foi assim. Uhum. Então eu creio que de 100 são poucos que Consegue resgatar o casamento que consegue começou de forma errada. exatamente. Eu tenho amigos, por exemplo, que, são pastores e eles se conheceram no mundo, Certo. mas se casaram, conheceram a Jesus, hoje são pastores e servem a Cristo. Eu creio sim que o Senhor pode fazer tudo, Sim. mas no meu caso não foi assim, né. Uhum. Então eu creio que o que começa errado termina errado, e isso não é só para mim. Uhum. Perfeito. Nós falamos, sobre Mamon, e não tem como você adorar e prestar culto a 2 senhores. Então ou você adora ao Exatamente. Deus verdadeiro, ao Deus que nós acreditamos, ou a Mamon. Isso é algo que muitas pessoas acabam negociando seus princípios e seus valores por conta de uma oportunidade que nunca foi oportunidade, você ganhar dinheiro
de uma forma que você negocia aquilo que você aprendeu, como, por exemplo, princípios que nós estamos falando. Você acredita que quem serve ao dinheiro se torna escravo dele? Com certeza. Eu creio sem nem piscar os olhos. Uhum, Se torna escravo, porque eu fui essa escrava. uhum. Eu era de tal forma escrava que tudo que eu fazia era para ter dinheiro, Sim. para ter fama. Então, se isso fosse para sacrificar animais, eu fazia assim como eu fiz. Uhum. E o inimigo pode dar riqueza? Bens materiais? Pode sim, Aham, pode. Você pode ter as riquezas do mundo, até porque esse mundo jaz do maligno. ok. Então, ele é o Deus desse mundo. Só que o dinheiro é mais espiritual do que qualquer outra coisa. Eu vim entender isso muito depois. O dinheiro é espiritual? Total. Como assim? Explica mais um pouco sobre Nós isso. vamos chegar lá. Ó, gente, essa conversa tá muito boa. Por favor. Só que, da mesma forma que o diabo me deu com a mão, ele puxou com a concha. Certo, Porque eu tive dinheiro, eu tive fama. ok. Eu morei num dos prédios mais altos do mundo, que era o Burj Khalifa, aquele Em prédio em Dubai. Dubai que parece uma agulha. Sim. Eu morava naquele prédio. Meu Deus. Então eu tinha Sonho muito de qualquer dinheiro. pessoa. Eu tinha dinheiro de por dia eu ganhava R$ 100.000 por dia, multiplica isso no mês. Nossa, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito É dinheiro. dinheiro. Uhum. Eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha ouro, que lá em Dubai você pode, se você for num caixa econômico e você quiser tirar ouro, você tira em barras de ouro, como se fosse sacar dinheiro. Barra de ouro? Como Barra assim? de ouro Ô é louco! outra realidade. Meu Deus. Então assim, eu fui em busca disso, e eu tive isso. Mas da mesma forma que eu tive, quando eu me converti, Satanás puxou tudo com a concha. Mas como que você conseguiu todo esse dinheiro? Vamos chegar lá. Como você consegue? Ai, meu Vamos chegar lá, Deus. vou deixar vocês curiosos. Ai, gente, ó, Nós fica vamos até o chegar final que lá você quer saber. nós vamos chegar lá porque é muito assunto, né, para perguntar. Certo. Ó, Só que o meu início foi em Portugal, sim. né, quando eu conheci essa mulher, e essa mulher disse assim: "Olha, esqueça tudo que você faz, você vai fazer massagens aqui". Massagens, ok. E eu aceitei porque eu pensei: "Não, o que eu quero é sair da rua, eu não quero mais voltar para a rua, não quero ser moradora de rua, então eu aceito". Ou seja, aquilo de forma imediata foi uma oportunidade para você sair daquele cenário, daquela Exatamente, situação. então para mim estava tranquilo, eu aceitei aquilo. Sim. Só que eu não imaginava qual tipo de massagem, eu achava que era uma massagem normal, que as pessoas fazem. Então era tipo uma cortina, massagem E aí cultural lógico, eu fiz vários cursos como massagista, porque eu queria me especializada. especializar, porque eu queria realmente ganhar dinheiro, só que a massagem, Satanás, um abismo puxa o outro, não é verdade? Sim, Você concorda comigo? concordo. Então, um abismo puxa o outro. Eu já tinha dito que eu faria qualquer coisa para sair daquela situação e para ter dinheiro. Então, da massagem, a massagem era a capa. Era a capa do negócio, para deixar ele bonito. Mas lá Nossa. dentro era muito mais além, porque não era só a massagem, O que era? era a prostituição. Porque como é que eu vou fazer uma massagem e lá que é o final feliz que eles chamam, né, lá na Europa, o final feliz. E quando os homens veem uma pessoa que está ali fazendo massagem, porque as massagens eram despidos, eles convidavam para sair, para algo mais. E como eu queria dinheiro, eu pensei: "Então eu vou aceitar. Se eu já estou fazendo isso aqui". Então quando você recebeu o primeiro convite, você, por conta da condição financeira que você estava, você nem chegou a pensar 2 vezes? Não, não pensei 2 vezes. No início eu chorava muito, porque eu pensei assim: "Meu Deus, eu vim do Brasil para me passar isso". Então foram uns 2 meses que eu chorava todos os dias, Mas nossa. porque eu dizia: "Eu não posso falar para minha família que eu estou passando isso, que eu fiquei na rua", e durante 8 meses eu dormia sabe esse tatame de karatê? Sim. Que é um colchãozinho bem fininho? Eu dormia nesse tatame durante 8 meses, porque eu morava dentro da casa de massagem, e eles me trancavam lá à noite e no outro dia abria e eu começava a trabalhar. Então eu vivia só para isso. Uhum. Então você pediu ajuda
pro rapaz que falou dessa mulher, você foi até ela pedindo uma oportunidade, mas ela viu uma oportunidade em você. Porque Exatamente. você era jovem, tinha 20 e poucos Porque eu anos? tinha 20 e poucos anos, eu era a única jovem dali. A maioria tinha 50, 60, 70 anos. Então a mulher olhou para mim e disse: "Pronto, a minha máquina de fazer dinheiro chegou". Então ela viu em mim a pessoa que ia trazer dinheiro para casa, e realmente foi assim. E eu esqueci de falar que quando eu saí de casa com os 17 anos, que eu fui conhecer o mundo, eu conheci o mundo na porrada, eu não conheci o mundo de as pessoas ou os meus pais dizer: "Olhe, não vá por aqui porque aqui é errado, vá por aqui". E como eu era uma menina, eu vou usar essa palavra, eu era uma menina rebelde, por quê? Porque eu cresci revoltada com o que eu via dentro da minha casa e eu fui para o mundo e eu comecei a usar drogas. Eu comecei a usar droga muito jovem, então para mim, o meu refúgio, nesse momento que eu trabalhava nessa casa, Sim. lá em Portugal, era o momento em que eu saía para me drogar e voltava para casa, Tudo isso simultaneamente acontecendo, tudo isso, todos na os dias. nossa, hum, Porque era o momento em que eu o que é que eu pensava, né, era o momento em que eu saía daquela aflição que era estar ali com homens que eu não queria. era uma fuga da sua alma. E aí eu saía, me drogava e voltava para casa, e isso foi durante muito tempo. Ok. Sim. Então eu fiquei nessa trajetória por algum tempo, né, até sair dessa casa, que foi quando eu peguei realmente um bom dinheiro, e eu saí da casa e comecei a morar sozinha. Isso foi meses ou foram anos? Foram 8 meses. Eu 8 saí do meses. local. Certo. E desse local, eu comecei a viajar para os países vizinhos, que era a Espanha, os países ao redor. E quando eu comecei a migrar para outros países, então a minha ganância aumentou muito mais, porque eu pensei: "Aqui eu posso ganhar muito mais dinheiro do que presa num local". Uhum. Mas assim, isso mesmo que eu fizesse isso, né, que foi a questão da prostituição, eu sempre estive movida pela moda, pelo trabalho artístico, porque eu sempre fazia isso de dia Ok. e à noite eu trabalhava com isso. Uhum. Então eu cheguei a trabalhar em diversas coisas, assim como eu fiz novela lá, fiz filme. Então eu E entrei como que surgiu essa oportunidade de fazer novela e filme nesse porque assim, país? tem as agências lá, né. Tem as agências que você vai lá, você faz igual quando você vai, se autopromover como um modelo. Ok. Você vai lá, faz as fotos, preenche o currículo, eles veem você, vê como tira as suas medidas e eles vão perguntando se você quer aquele trabalho. Então, assim, eu entrei no mundo podre, mas ao mesmo tempo eu não deixei de buscar o meu sonho, Uhum. que era entrar no mundo da moda e ser reconhecida. Então eu entrei no mundo, eu fiz filmes para festivais lá, filmes de terror, eu fiz novelas. Então eu fiz um monte de coisa até chegar no meu ponto final do sentido da moda, que foi o Miss, e foi em Dubai. E como foi isso aí pra você se tornar Miss Emirados Árabes? Quando eu morava no Brasil, eu fui Miss da minha terra. Ok. E quando eu estava migrando para os países, que eu vi que eu poderia ganhar muito dinheiro, que eu fui migrando. Espanha, Holanda, Inglaterra, Croácia, Filipinas, eu fui para a China e fui rodando o mundo. Foram quantos países ao total que você passou? Olha, que eu lembro, dá uns 28 a 30, que eu lembre. Nossa, mas são bastante, Eu vou tentando são lembrar muitos assim, lugares. foram muitos lugares. Uhum. E eu sempre fui em busca de mais e mais e mais. A ganância foi aumentando de tal nível que eu só pensava no dinheiro. Hum. Era só dinheiro. Então você fazia o trabalho à noite para ter uma condição financeira estável, Sim, para que você de dia pudesse correr atrás do seu sonho, sim, que é entrar no mundo da moda. sim. Aham, Porque entendi. até você ser uma pessoa conhecida mundialmente, você não ganha dinheiro, você ganha muito pouco. Ou seja, o Pouco dinheiro para você vem de algum lugar. sobreviver. Uhum. Ok. Então o dinheiro mesmo grande vinha da prostituição. Uhum. Porque assim, a maior indústria hoje do mundo, a maior indústria financeiramente falando, é a da prostituição. A segunda é a farmacêutica, é a segunda indústria maior, mundial. Então, essa indústria, o dinheiro é muito grande que gira. Uhum. Então, assim,
Se você não eu vou repetir isso, porque isso é algo que se você não está nos princípios, você acaba entrando nisso, Uhum. porque o dinheiro que é oferecido é muito alto. O dinheiro para você se vender é muito alto. E quando eu falo em me vender, não é com a questão da prostituição, porque as pessoas acham assim que se as pessoas já acham que se prostituir é só você sair com dormir com uma pessoa e pegar o dinheiro, não é isso. Se prostituir, você pode mandar fotos para uma pessoa e a pessoa te mandar dinheiro. Uhum. Pode Você ser de forma você pode online, então assistir um virtual. vídeo que uma pessoa Hum, está vendendo e você ok. paga por aquele vídeo. Você pode assinar um canal. Hoje muitas meninas trabalham, né, com as plataformas que elas colocam na internet. Então existem muitas formas. Mas quando você estava vivendo isso, você chegou a se questionar em algum momento: "Quem eu sou? Qual é o meu propósito?" Porque, assim, você me contando, o que eu entendo é que essa situação que você estava vivendo era uma fuga da sua alma. Por mais que você tinha um sonho de ser uma modelo, de entrar nesse mundo, até porque era o seu objetivo isso. Mas em algum momento você se questionou: "Quem eu sou?" Sabe por quê? Você pode ir atrás de dinheiro, você pode até conseguir, como você conquistou uma condição financeira estável, mas há um vazio dentro de nós. Em algum momento você já se questionou sobre isso, identidade? Sim, muito, muito. Eu nunca quis aquilo que eu fazia, Uhum. nunca. Toda vez que eu deitava a minha cabeça no travesseiro, eu sempre pensava assim: "Não é isso que eu vim em busca. Eu não quero isso para minha vida. O que as pessoas podem pensar de mim?". Sim. Existia um vazio que eu não conseguia encontrar, que o dinheiro nunca preencheu. A E olha que eu tive muito dinheiro. Uhum. E até por isso que você entrou também nas drogas, foi por conta disso? Que era pra amenizar aquela N falta que você sentia? Na verdade, no início eu comecei a usar drogas, primeiro para experimentar o que é que as pessoas sentiam, né, Ok, que eu comecei a usar em festas, sim. só que lembra que eu falei que um abismo puxa o outro? Então isso foi de um pequeno baseado foi aumentando para outras drogas. Então eu cheguei a provar todas. Todas que você possa imaginar, eu cheguei a provar, porque eu era Meu muito Deus. curiosa. Hum, Então a gente sempre quer mais. Da mesma forma que a gente nunca está contente com o dinheiro que a gente está tendo, a gente quer sempre mais, assim como a fama, eu também queria muito mais. A chegar a pontos de saber que eu ia ter uma overdose ali. Teve um momentos que eu cheguei no ponto da overdose. ô louco. E eu pensei: "Vai ser aqui que eu vou morrer". Mas Então tinha alguém pra te ajudar nessa situação? não tinha, porque, assim, isso foi em momentos que eu estava em festas. Ok. Então em festa tá todo mundo ali, ninguém quer saber de nada. Todo mundo só quer aproveitar a sua vida. Aham, perfeito. Ali todo mundo dá risada, mas a verdade é que ninguém é amigo de ninguém. Exatamente. Então, assim, a gente acha que a gente tem amigo e não, não tinha. Hum. E quando você deitava a cabeça no travesseiro? Era muitas noites chorando, muitas noites sabendo que: "Meu Deus, o que é que eu estou fazendo?", porque, assim, muito desses encontros, né, eu chegava a ser espancada, Nossa, os você homens sofreu os agressão. homens chegavam a bater, e eu não podia falar nada, porque se eu falasse nessa época, eu trabalhava para algumas pessoas e se eu falasse, eles me tiravam fora e eu não podia sair fora, porque eu estava em busca de um sonho, achando eu na minha cabeça: "Não, não posso sair daqui porque eu estou indo em busca de um sonho, então eu tenho que aguentar isso aqui calada". Então muitas noites, né, Viu? eu sofria esse tipo de violência, mas aguentava calada porque eu ia ao meu pensar, eu ia chegar a concretizar aquilo que eu fui em busca. Uhum. Nossa, mas então, ok, você sofreu agressão e não podia pedir ajuda porque aquilo que te prendia, na verdade, era o seu sonho. E você tinha como objetivo e falava: "Não importa o que vai acontecer, não importa o que eu vou passar, o que eu vou enfrentar, eu vou chegar e vou conquistar o meu sonho". Nisso, você saiu de Portugal, passou por alguns países que você citou, Isso. foi para Dubai. Isso, eu fui para
Eu fui pra China, quando cheguei na China, eu pensei: "Não, vou pra Dubai pra conhecer", porque eu não conhecia ainda. E quando eu cheguei em Dubai, foi onde E as olhos que era acho que é os meus riqueza de olhos verdade os meus olhos brilhavam, porque ali é muita riqueza. É um país que foi construído e na época Dubai tem 52 anos, se eu não me engano, Uhum. é uma cidade que foi construída dentro do deserto, em pouco tempo é uma cidade de primeiro mundo. Então você chega lá, você se vislumbra, Tem porque muita riqueza. é muita riqueza, é tudo muito. É muito ouro, muito, e eles dão dinheiro, assim, muito fácil para você. Nossa, como assim É muito diferente fácil? de tudo que você viveu aqui. Aqui você um exemplo, você vai num restaurante e você normalmente às vezes dá uma gorjeta a um funcionário, um garçom. Lá não, lá eles dão dinheiro mesmo assim porque eles têm muito. É muito dinheiro. Lá não tem escassez disso. Hum. Então eu me vislumbrei com isso e eu pensei: "Vou ficar aqui porque é aqui que eu vou conseguir fazer o que eu vim em busca". Certo. Então eu cheguei lá, eu estabilizei a minha casa lá, fiquei lá em Dubai, e foi onde realmente, assim, as coisas começaram a acontecer para mim, porque começaram a vir muitos convites de agências para que eu pudesse realmente, entrar no mundo da moda fortemente, e foi quando apareceu o convite para ser Miss. E eu pensei: "Se eu for Miss, eu vou conseguir ganhar muito dinheiro", porque aí as marcas vão olhar para mim, as pessoas vão olhar para mim, e foi isso que aconteceu. E você passou por esse processo de seleção então, com Exato, outras pessoas, com outras mulheres? isso. E aí quando, o que é que acontece? Você lembra que um abismo puxa o outro? Sim. Da mesma forma que as oportunidades apareceram, os empresários também começaram a me convidar, tinha muitas meninas e os empresários diziam assim: "Não, a gente quer a Miss, a gente quer ela". Uhum. Então o que era, um exemplo, R$ 50.000 aumentou muito mais, porque eu era a Miss dali. Então eu me vislumbrei, porque eu pensei: "Estou conseguindo o que eu vim buscar". Uhum. Só que nesse tempo que eu comecei a ter visibilidade, ter muito dinheiro, foi na época que eu descobri um câncer, eu tive um relacionamento. Ou seja, aos olhos das pessoas, assim, que não têm um princípio, um valor, você estava no seu auge. E no auge daquele momento, você ganhando dinheiro, tendo visibilidade, se tornando uma pessoa conhecida na região de Dubai, que hoje é o maior shopping, o maior prédio, tudo que é maior Todo mundo quer ir pra lá. tá lá. É É, o sonho, acho que da maioria das pessoas. é verdade. Mas então, no seu auge, entre aspas, você descobriu o câncer. Isso. E aí após descobrir o câncer, então começou a vir, porque assim, nessa época foi a época que eu entrei na bruxaria. Foi Como na assim você entrou na bruxaria? Logo depois que você recebeu esse diagnóstico, é isso? Isso. Aham. E quanto tempo você ficou lá, na Lá bruxaria? fiquei, eu creio que uns 3 anos. Hum. Foram os 3 últimos anos que eu tive mesmo no mundo até conhecer Cristo. Você pode entrar mais um pouco nesse assunto? Posso. Eu descobri um câncer, eu vim passar férias no Brasil e descobri um câncer aqui no Brasil, e fiz todo o tratamento, fiz a cirurgia e voltei para Dubai assim que o médico me liberou para poder viajar. Então eu voltei para lá, mas voltei com depressão, crise de pânico e querendo me suicidar. Nossa. Porque eu entrei na bruxaria, eu entrei na feitiçaria, então para mim, eu queria chegar em Dubai e ter muita fama, muito mais além daquilo que eu já tinha. Uhum. E muito mais dinheiro daquilo que eu já tinha. Por quê? Porque eu tinha passado por um processo de câncer, eu achava que ia morrer, então passei pela cirurgia, fiquei tudo bem, eu pensei: Certo. "Não, agora eu quero dinheiro". Uhum. Ou E seja, você queria mais dinheiro, porque você muito já estava com mais, uma condição. muito mais. E existem pessoas hoje, e aqui eu faço uma pergunta, por exemplo, eu tenho um sonho, quero ganhar muito dinheiro. Existem pessoas que fazem pacto para conseguir Muito, isso, muito. mas em troca do quê? Porque tem que oferecer algo. Sim. Nunca é por nada. E Sempre tem que ter oferece o algo em quê? troca. Mas lógico, a troca que você faz, que você acha que você faz, que você acha assim: "Não, eu quero fazer um pacto de sangue para ter fama", mas na verdade você está colocando a sua vida na mão de Satanás, porque é a sua vida dele. Sim. E se você morrer,
a sua alma vai para o inferno. Só que assim, muitas não têm consciência disso. E Muitos você têm. chegou nessa época a fazer algum tipo Eu fiz algum caso muitos, assim ou não? fiz muitos. Você chegou a fazer Cheguei então cheguei a práticas? derramar muito sangue, Meu Deus! muito sangue. Eh, Jesus Cristo, ele derramou o sangue dele, ele entregou o corpo e o sangue dele para perdão dos nossos pecados. Da mesma forma que o sangue, ele faz uma aliança com você, com Cristo, o sangue também no mundo espiritual, você também faz uma aliança com o Satanás. É através de sangue, ele quer sangue. Então, você lembra que o Velho Testamento, antigamente, eles, sacrificavam animais pelo perdão dos pecados, Sim. nos holocaustos, né, Que na entrega, né, eles entregavam um animal para ser perdoado o pecado do povo. uhum. Só que na Nova Aliança isso não existe mais, isso foi abolido. Jesus se entregou na cruz para que a gente tivesse essa vida hoje, a vida eterna, né, Sim. com ele no céu. Tivesse acesso ao pai, Só que exatamente. o que é que as trevas fazem? Eles nunca criam nada, eles só copiam. Satanás, ele não cria nada, ele só copia aquilo que Deus já criou. Então o que é que Satanás hoje quer? Ele quer que você faça uma aliança com ele e você entregue algo. Uhum. E normalmente ele quer sangue. Sangue é sangue, o nosso sangue, sangue vermelho, o sangue branco, que é o nosso sêmen, Meu Deus. e dinheiro também é sangue. Sangue no mundo espiritual. Então, assim, eu derramei muito sangue no sentido de que eu acabei fazendo muito sacrifício de animais para poder ter fama, para poder ter mais dinheiro, para que os homens olhassem mais para mim. E isso eu fui de encontro com isso. E eu fiz isso, e eu realmente eu tive. Só que da mesma forma com que eu alcançava os patamares que eu fui em busca de dinheiro, de fama, de glória, e que as pessoas olhavam para mim, eu fui totalmente me matando aos poucos, porque eu tentei me suicidar, eu tentei me jogar muitas vezes lá dos prédios, que são muito altos. Eu entrei numa depressão, eu entrei em crises de pânico. Então eu tinha sentimentos que são as doenças do século hoje, que é a depressão, a ansiedade, né. E eu tive tudo isso, e eu não entendia por que eu estava sentindo aquilo, já que eu tinha muita fome e muito dinheiro, que é o que eu fui em busca. E eu não via sentido na vida. É tanto que muitas vezes eu ouvi uma voz me dizendo assim: "Se joga". Eu ia lá na ponta do prédio, na varanda, olhava para baixo e dizia: "Eu vou me jogar agora porque eu quero acabar com essa dor", que nada supria. E isso estando lá no Burj Khalifa. Ou seja, com dinheiro, com fama, visibilidade no prédio mais caro do mundo, você não estava completa, Era a Miss passando Dali. por crise, era a Miss Era. dos Emirados Árabes de Dubai, os empresários, sheiks, né, da região, indo atrás de você, mas ao mesmo tempo você passando por algo por dentro, uma crise, depressão. E você está entendendo, você que está nos assistindo? Talvez você tenha uma busca por algo e você conquista. Só que você chega lá, não é suficiente. E você quer mais, você quer mais. Isso se chama ganância. O quanto você está disposto a atingir os seus objetivos em detrimento dos seus princípios e valores? Vale a pena? Eita glória, foi forte agora, viu? Não, porque isso aqui é. Nós pensamos assim, quando vemos uma pessoa em Dubai, cara, zerou a vida. A meta, e só que você não sabe como está por dentro. A pessoa tem dinheiro, tá lá no Burj Khalifa, vendo a dança das águas, que eu não fui mais estudo sobre lá, porque um dia eu vou, vendo as danças das águas, mas ao mesmo tempo você pensando até em suicídio. Sim. Nesse momento, chegou alguém para você dizendo a verdade, apresentando Jesus ou até então não? Não, não chegou ninguém, porque eu conheci Jesus trancado dentro do meu quarto. Uhum. Só que nesse tempo, Certo. a minha família se converteu, o Senhor restaurou. E aí agora, tinha 3 pessoas de joelho orando por mim, que era o meu irmão, que hoje é pastor, a minha mãe, que é do círculo de oração, aquela Senhor senhorinha, toque. as irmãs do coque, e meu pai, que é diácono.
Então Dessa agora vez. tinha 3 pessoas com o joelho no chão, Mas sem saber do que você estava sem passando saber, lá. eles não sabiam de nada do que eu passava, do que eu vivia, nada. Mas eles sabiam que tinha alguma coisa errada, porque o Espírito Santo já tinha falado para eles. Sim. Mas vocês comunicavam por ligação, Sim, ligar a gente se comunicava. ok. Nessa época, quando eu chegava no prédio para me jogar, vinha aquela voz que dizia assim: "Se joga, se joga". Eu chegava no ponto do prédio, olhava para baixo e via outra voz que dizia: "Não faça isso". Então era uma briga do se joga com o não se joga, não faça isso. Que era Satanás dizendo para eu me jogar e o Espírito Santo aqui dizendo: "Não faça isso". Porque por mais que eu estivesse na podridão do mundo, tinha 3 pessoas que oravam por mim. E Amém. a oração de uma mãe é algo que, assim, move os céus. A oração de um justo pode De um justo, mover. então, de uma mãe, não só de uma mãe, né, mas de um justo. Então a minha família toda se converteu, o Senhor estruturou a minha família hoje serve a Cristo, e eu cada vez mais fui me aprofundando na lama do pecado, né. Então, assim, até o momento em que eu tentei suicídio e eu não via mais sentido na vida, porque eu queria de alguma forma me matar. Uhum. Então chegou um dia que eu disse assim, eu muito inocente, eu disse: "Jesus, se o Senhor existe, eu vou dar a escolha ao Senhor. Ou o Senhor tira a minha vida, eu vou tirar, porque eu não quero mais viver". Meu Deus. Veja a cabeça, eu dando escolha para Jesus. Eu acho que ele olhou para mim e disse assim: "Ô minha filha, você não sabe o que você está falando não". Então eu dei escolha para Jesus, porque eu não queria mais viver, porque eu não via sentido, porque eu era depressiva, porque eu só fazia chorar, porque eu apanhava. Mas tinha muito dinheiro, tinha fama, era na frente das câmeras eu era a pessoa mais poderosa do mundo. Eu chegava a ter muito dinheiro, como eu falei para você, que tinha a maioria dos dias era R$ 100.000 por dia, chegava a 2 horas só. Imagina isso multiplicado, então era muito dinheiro. Uhum. Ou E seja, você estava numa crise por dentro, mas colocava uma maquiagem no rosto ali, saía, se arrumava, colocava um sorriso e as pessoas não imaginavam o que você estava enfrentando quando você entrava dentro da sua casa. exatamente. Então, assim, o pecado da luxúria é algo que ele hoje está em muitos corações, até de pessoas que se dizem que servem a Cristo. A lu Dentro da igreja? Dentro da igreja. A luxúria, ela entra e é só Jesus mesmo para tirar, porque a luxúria é quando você quer alimentar as suas emoções, o seu coração com: "Eu estou preocupada com conta para pagar, tenho que me preocupar com dinheiro, 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 estou pensando ali no dinheiro, 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 dinheiro", a luxúria está trabalhando ali em você. Só que Jesus diz para a gente lançar sobre ele todas as nossas aflições. Hum. Então a luxúria, ela nos pega muitas vezes e a gente nem percebe. Então, para Jesus fazer essa limpeza em mim, foi só quando eu não via mais sentido na vida, eu me tranquei no quarto e eu disse: "Jesus, se o Senhor existe", e a minha família e um certo pastor que eu tinha visto a pregação dele na internet disse que pra gente te conhecer tem que abrir a porta. Eu não sei se o Senhor existe, mas eu não vejo mais sentido na vida, eu não quero viver mais, já tentei me suicidar várias vezes. Uhum. Eu não quero mais estar nessa vida. Se o Senhor existe, eu estou abrindo a porta. Se o Senhor existe e as pessoas falam que tem que abrir a porta, eu estou abrindo. Se o Senhor é um Jesus que existe, entra porque eu quero te conhecer, porque eu não vejo mais sentido em nada. E isso foi Aconteceu. numa certa noite e eu fui dormir. E isso no outro dia já as coisas começaram a acontecer. E Jesus aparece para mim, e Jesus pega na minha mão, e Mas Jesus como assim? Como assim as coisas começam a acontecer? Em que sentido você fala? no sentido que no outro dia eu já comecei a me sentir podre. Eu comecei a me sentir suja, pecadora. Uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, durante mais ou menos 12 anos, eu Cer comecei a sentir no outro dia, só porque eu fiz essa oração, só não, porque eu fiz essa oração: "Senhor Jesus, se o Senhor existe e as pessoas dizem que tem que abrir a porta, eu estou abrindo a porta. Entra e faz morada em mim e me mostra realmente se o Senhor é esse Jesus real que as pessoas falam". E ele entrou. E no outro dia já as coisas começaram a acontecer, Hum. E quando ele entrou na sua vida e você então aceitou Jesus dentro do meu quarto. dentro do seu quarto, Sim, sozinha, só eu e ele. e como foi para você começar a abandonar a prática do pecado? Eu não conseguia mais sair de casa,
Eu não conseguia mais aceitar os convites de trabalho. Eu não conseguia mais aceitar contratos milionários. Eu não conseguia mais fazer nada, só ficar dentro de casa lendo a Bíblia, porque eu pedi para levar uma Bíblia para mim, daqui do Brasil para lá, em capa de desenho, porque lá não pode entrar, senão a pessoa é preso, né, porque lá é um país muçulmano, onde lá é o Alcorão e o Deus dele é Alá. Sim. Então eu mandei levar uma Bíblia, eu comecei a ler o Novo Testamento, Ou seja, até então ninguém sabia que você tinha se convertido. ninguém. Eu fiz tudo sozinha, só eu calada lá dentro do meu apartamento, Certo. sem saber como fazer, eu fui fazendo assim, deixa eu ver como é que faz. Comecei a ler o Novo Testamento e não conseguia mais sair de casa, eu não conseguia mais fazer nada. Eu disse: "Por que isso está acontecendo comigo?" Eu achava que eu estava ficando louca. Sim. Eu só estou ficando louca, porque eu não Sim. consigo mais aceitar nada, eu não consigo mais sair de casa, eu não consigo mais receber nenhum contrato de trabalho, eu não consigo. E aí eu Mas chegavam os convites até você. chegavam E quando você dizia não, como que eles aumentaram: "Não, eu quero e eu vou aumentar a proposta", como chegou um que era? momento em que eu disse: "Tá, eu estou entendendo que alguma coisa está acontecendo comigo, que eu estou ficando louca. Eu não consigo mais sair de casa. Jesus, o que é que o senhor quer de mim?" E aí eu comecei a buscar no YouTube como jejuar. Então, desse jejum, eu comecei a jejuar mesmo sem entender, e aí Jesus foi falando comigo aos poucos. Uhum. Ok. Até o momento em que eu disse: "Tá, eu tô entendendo, Jesus, que o Senhor existe. Eu não tô conseguindo mais ir trabalhar, eu não tô conseguindo mais fazer nada. Eu tô entendendo que essa transformação é você que tá trabalhando em mim. Então nesse dia você morreu para o mundo e O começou que é que a viver você para quer de Cristo. mim?" Eu disse: "Jesus, o que é que o Senhor quer de mim? Uhum. Eu preciso saber o que é que você quer de mim, para eu poder entender, porque eu não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu estou fazendo." E aí Jesus me disse: "Você vai renunciar tudo. Você vai renunciar tudo, 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 Meu tudo. E você vai voltar para o Brasil e vai começar do zero, assim como você vê ao mundo." E você pensou 2 vezes, porque aquilo era o seu sonho, você veio de uma realidade não tão favorável em relação à condição financeira da cidade que você veio de Recife, mas ok. Quando Jesus disse para você renunciar, você chegou a pensar 2 vezes, por exemplo: "Será que eu vou abrir mão de tudo que eu lutei para ter durante anos, para começar uma nova vida em Cristo?" Você pensou sobre isso ou não? Veja bem. Porque, assim, você era o seu sonho, você lutou anos para ter aquilo, Sim, é e verdade. agora você conhece Jesus, tem uma experiência com ele dentro do seu quarto, e aí você vai abandonar tudo aquilo que um dia foi o seu sonho. Como É. que é isso? As pessoas falam porque assim, tem muita gente que se converteu pela dor. Lógico, eu sofri muitas dores, assim como eu queria, né, não queria estar mais nesse mundo, mas eu vim para Jesus na melhor parte da minha vida, na parte mais rica e glamurosa, né. Ok. Só que quando eu perguntei a Jesus o que é que ele queria de mim, foi quando ele apareceu para mim em sonho, e ele me dava a mão e segurava a minha mão e dizia para eu não temer, que agora ele estava comigo. Então eu fiquei aflita, porque eu não imaginava o que é que eu vinha fazer no Brasil, que eu digo: "Como é que viver no Brasil?" Eu nem sei como é viver no Brasil. Um lugar que é perigoso, insegurança, problemas financeiros muito grandes, eu não sabia. Uma realidade Só totalmente que diferente. quando Jesus apareceu para mim, eu tive uma força que eu nem imaginava que existia essa força. Era uma coragem, uma força que eu nem pensei 2 vezes. Eu disse: "Eu não sei o que é que isso que eu estou sentindo, mas eu não consigo nem ter medo de voltar para o Brasil." Era uma força tão grande. Isso você estava há quanto tempo já fora do Brasil? Mais ou menos, quando você foi para Portugal até estar em Dubai? 12 anos. 12 anos, ok. Então, era uma força, eu não pensei 2 vezes. Eu simplesmente me organizei, tudo em silêncio, e disse não para tudo, só que Satanás não queria perder a serva dele. Então, quando eu disse não para todos os convites que eu tinha, os convites triplicaram. O meu Nossa. telefone não parava. Eles ofereciam muito mais dinheiro para estar ali com eles. Muito mais dinheiro. Meu telefone não parava, eu tinha que desligar o telefone, porque eles não paravam. Nossa. Então você tinha certeza que chegou E até a aí desligar o foi que eu telefone. comecei a entender, eu disse: "Espera aí, eu tô entendendo isso aqui. Antes não vinha esses convites absurdos, agora tá vindo, porque eu tô dando não."
Hum. Então, o mundo espiritual existe. Por quê? Existe, eu já sabia que existia porque eu mexia com coisas das trevas. Sim. Eu fazia sacrifício de animais, eu mexia com o ocultismo. E como foi porque, tipo assim, a partir do momento que você tem um pacto, se converte e aceita Jesus, como é a quebra disso? Isso, a nossa libertação é todos os dias, porque todos os dias a gente tem que dizer não para o pecado. Sim. Todo dia a gente tem que ser liberto de algo, né. Só vai parar a nossa libertação quando a gente morrer. As pessoas acham assim: "Não, já fui liberto, já está tudo ok". Não, não é Sim. assim. Só que eu mexi com sangue, derramamento de sangue. Sim. Então eu passei por tive que passar por um processo muito grande para tirar tudo que estava em mim, Hum. que eram os demônios, entendeu. Eu tinha muito demônio em mim, então eu tenho que ser muito sincera para vocês que vão ver esse episódio. Então foi um processo muito doloroso. Hum. E depois disso é que realmente eu digo assim, que minha vida realmente começou. Por quê? Porque eu vim para o Brasil, eu cheguei no Brasil, fui me batizar, me batizei com um pastor que eu vi a mensagem lá em Dubai, no canal, no YouTube. Hum. Glória a Deus. De qual igreja que era? Ela é lá do Paraná, Ah, tá, Guaratuba. ok. Uhum. Eu me batizei e eu achava que estava tudo ok. Não, mas aí começou a minha libertação, Uhum. porque eu precisava agora me limpar de tudo que eu tinha feito. E isso não é do dia para a noite, tem gente que passa por um processo de anos. Então, assim, as pessoas acham: "Ah, eu estou liberta", não é assim. É uma libertação que dura muito tempo, Hum. porque assim como eu servi às trevas por muitos anos, foram muitos anos de sacrifício, de derramamento de sangue, de servir a Mamon e a outros deuses com D minúsculo. Então, para me limpar também é um processo que demorou tempo e ainda hoje isso ainda está É acontecendo. uma renúncia É de uma renúncia. Então tem dias que eu acordo e o Senhor me mostra: "Ó, minha filha, isso aqui você precisa renunciar". E só queria falar algo que o Espírito Santo falou comigo ontem, Amém. antes de vir. Em todo local que eu vou, eu digo: "Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale?". Uhum. Porque como eu falei para você, nem todo lugar o Espírito Santo me deixa ir. Tem Sim. lugar que ele diz: "Não, não, eu quero você valer". O Espírito Santo falou para mim assim: "Eu quero que você fale sobre humildade". Amém. Humildade. Por quê? Porque nós cristãos, a gente acha que a gente é humilde, a gente acha que a gente está cumprindo o segundo mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Uhum. Mas muitas vezes a gente não enxerga que o orgulho e o ego, que é o Deus desse século, que comanda o século, ele está ali muito preso nas nossas emoções, e a gente acha que a gente é humilde, mas de humildade a gente não tem nada. Uhum. Porque só existe um humilde, que foi Jesus Cristo. Meu Deus. E a nossa humildade não é olhar só para mim e dizer: "Nossa, eu sou cristão, eu estou servindo, eu estou indo na igreja". Tá, e você está amando os irmãos que você não conhece, você está passando por um mendigo na rua e está dizendo: "Nossa, vou perguntar se está precisando de alguma coisa, eu vou comprar ali uma refeição para ele". Mas a gente olha tanto só para nós, é o eu, é para mim, não, eu preciso ir, é para mim, é o ego, é eu, que a gente esquece de fazer aquilo que Jesus mandou fazer, que é amar o próximo. Como que eu sirvo um copo de água para Deus? Servindo um copo de água para o nosso próximo, né? Exatamente. Então, assim, um exemplo, se eu vou comprar um cachorro quente na rua. Ok. Aí a moça diz assim: "Olhe, só tem 2 cachorro quentes agora, um que tem o hambúrguer e tem um sem hambúrguer". Aí chega outra pessoa. Você vai querer pegar com certeza o que tem hambúrguer, Sim, porque você vai pensar primeiro em mim. exato. É o eu que estou na frente. Mas será que Jesus faria isso? Será que Jesus não daria o cachorro quente que tem um hambúrguer para outra pessoa? E ficaria com o que não tem? Meu Será que Jesus Deus. não pensaria assim? Mas a gente está tão impregnado, a luxúria, o ego, a ganância, e a gente acha que está servindo a Deus, mas Jesus está contabilizando ali, os anjos do Senhor estão contabilizando as nossas obras. E as nossas obras é exatamente isso, é todo dia se humilhar na presença e dizer: "Senhor,
eu sou pequeno, o Senhor é grande. Senhor, eu sou pecador, o Senhor é o soberano. Senhor, eu sou miserável, o pó da terra, o restinho do cachorro da rua, e o Senhor é o Rei dos reis. Sim. Enquanto você não fizer isso, fica muito difícil Deus trabalhar na nossa vida. E eu precisei entender isso, passando por tantas coisas no mundo, me sentindo tão glamurosa, e o Senhor precisou me levar para o chão e eu dizer: "Senhor, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser". Nossa, isso que você comentou é algo muito forte, porque a maldade está no coração do homem. Pode ver que para você planejar algo ruim para uma pessoa, você não precisa pensar 2 vezes, já vem algo ali na sua mente imediatamente. Mas você comentando sobre isso, se colocar no lugar do próximo, servir o próximo, eu lembro que um dia eu estava na casa da minha tia e estava tendo uma reforma. Ela estava em obra, reformando a casa dela, e ela chegou, junto com meu pai, e comprou pastel para nós que estávamos ali. E nisso tinha um rapaz trabalhando no fundo, enquanto os outros estavam almoçando. E quando chegou aquele pastel, ó, é algo muito simples, um pastel, mas quando chegou, que nós sentamos à mesa, começamos a comer, para que eu peguei no pastel assim, Deus me disse: "Esse pastel não é seu". Uau! Falei assim: "Mas como assim esse pastel não é meu? Eu tô com fome". "Esse pastel não é seu". E eu falei: "Ok", uma conversa assim, não estava, não compartilhei nada com quem estava à mesa, mas eu perguntando para Deus: "Ok, isso não é para mim, esse pastel é para quem?". Deus me disse: "Vai lá e dê um pastel pro rapaz". Aí eu falei assim: "Ó, achei coisa na cabeça, tô ficando louco, só pode, quer um pastel?". E eu cheguei e dei aquele pastel, e naquele dia, eu lembro que eu fui em um culto e o pastor disse assim: "É, talvez Deus pediu para você algo muito simples, por exemplo, um pastel". Eu falei: "Nossa". Nossa! Mas isso não era sobre o rapaz, era um teste para ver o seu coração. Então Deus nos testa e nos prova nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas, como por Exatamente. exemplo o pastel. E você comentando sobre humildade, veio isso na minha mente, e eu disse: "É se colocar no lugar do próximo", que é o que está faltando muito hoje em dia. O amor parece que se esfriou, não temos mais empatia no dia de hoje, e para se tornarmos alguém humilde, então o primeiro passo seria intimidade com o Espírito Santo que você comentou. Intimidade, porque muitas pessoas falam assim: "Você tem que ter a sua identidade em Cristo", mas a sua identidade em Cristo, primeiro para você ter essa identidade, você tem que ter a natureza de Jesus. Sim. Como é que eu digo que eu tenho identidade em Cristo, se a minha natureza está mais apegada às coisas do mundo do que a Jesus? Se a minha natureza está só pensando no eu. Então, assim, o Senhor me pediu para falar sobre humildade, e humildade não é uma pessoa que é desprovida de recursos. Humildade é eu tirar o meu coração das coisas do mundo e dizer: "Senhor, quem é o que o Senhor quer que eu dê isso aqui? Quem é que o Senhor quer que eu ajude? Quem o Senhor quer que eu dê o meu melhor?". Tem se levantado muitas pessoas contra aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. E muitas vezes eu fico perguntando assim: "Senhor, mas por que esses levantes, Pai?". E lógico que o homem, a carne grita, Uhum. Sim. só que aí o que o Senhor tem falado para mim: "Você vai fazer sabe o quê? Você vai nessas pessoas e você vai dar o seu melhor para essas pessoas". E aí a minha carne fica gritando: "Não, Senhor, vai sim. Você não se renunciou tudo por mim? Você não me serve? Você não é a minha filha?". Porque nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos filhos. Sim. Nós somos servos, agora amigo de Deus, não é todo mundo que consegue ser não, Uhum. E partindo do princípio que nós vivemos em uma constante batalha, uma guerra entre o nosso espírito e a carne. todo dia. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Como Exatamente, matar a carne e fortalecer o espírito? exatamente. Então, assim, eu cheguei no Brasil e renunciar ao eu não foi fácil, porque apareceram muitos convites, muitas propostas, né, eu fiz formações como terapeuta, e o Senhor também pediu esse diploma, o Senhor disse: "Eu quero esse diploma, então você vai renunciar também à sua profissão", que eu achava que eu vinha para cá, eh eh
para trabalhar como terapeuta, né, para ajudar outras pessoas a sair daquilo onde eu já tive, que é da depressão, do pânico, do suicídio, só que o Senhor me pediu isso também. E o Senhor me trouxe que você além de porque eu disse: "Senhor, além de ser tua filha e serva, eu quero ser tua amiga. O que eu preciso fazer, Pai? Eu quero ser tua amiga, eu quero ter a tua confiança". E para ter a confiança de Jesus, não é assim da noite para o dia, não é fácil, mas é possível. Mas eu preciso renunciar a mim todos os dias e dizer: "Senhor, não é por mim, não é para mim, mas é por ti, para ti. Então, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. O que o Senhor quiser, eu faço. Onde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. O que o Senhor quiser renunciar, eu renuncio". Nem todo mundo quer renunciar, não dizendo que você precisa renunciar ao seu trabalho, à sua profissão, mas foi aquilo que Jesus pediu para mim. Então eu renunciei tudo meu. Eu renunciei a mim mesma para pegar a minha cruz. Então, eis-me aqui, E eh, você, quando voltou ao Brasil, você renunciou à fama que você tinha em Dubai e o dinheiro também? renunciei tudo. Renunciei Miss, contrato, tudo, tudo eu tive que renunciar, porque não tinha como Deus me dar o novo dele se o velho ainda estava em mim. Então, para ele me dar o novo, eu precisei renunciar e ficar igual eu via o mundo. Meu Deus. Então eu renunciei tudo e comecei a minha vida com Cristo, e comecei e estou nessa jornada e eis-me aqui, Senhor. Onde o Senhor quiser eu vou, o que o Senhor quiser eu faço, o que o Senhor quiser que eu renuncie, eu irei renunciar. Então não é por mim para mim, é por Ele para Ele. Hum. A sua história é marcada por o antes e depois. Você Exatamente. viveu os extremos, conheceu os 2 lados. E a pergunta que eu te faço: quem é a Heloísa Nunes hoje? Eita glória! Hum, hum, Quem é Heloísa? É uma pecadora que hoje tenta me santificar cada dia mais. É uma filha que tenta servir e alegrar o meu pai. É uma pessoa que foi muito miserável e que achei que eu conhecia realmente o que era a bondade, a glória, mas eu não conhecia nada, não conhecia nada. Então, muitas vezes eu passei de ser, né, de ceifarem a minha vida nesse mundo que eu estive, por mãos humanas, e o Senhor teve misericórdia de mim e me deu uma chance. amém. E essa chance eu não quero perder por nada nesse mundo. Essa é a chance que eu quero fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Eu quero ser amiga de Deus, eu quero que Ele confie em mim. Então, quem é Heloísa Nunes hoje é amiga e filha e serva do Deus Altíssimo, grande eu sou. E para finalizar, eu quero falar algo para as pessoas que vão assistir, que quando você vier, eu estou aqui para poder servir, para orar, para ajudar, para orientar, assim como um dia eu precisei dessa orientação e eu conheci Jesus dentro do meu quarto, num país muçulmano onde não se pode falar de Jesus. Mas hoje nós temos a liberdade no Brasil de poder falar dele e de poder servi-lo, e a gente não valoriza isso. A gente acha que ser cristão é ir na igreja e ficar olhando para a nossa vida, para o nosso umbigo e só olhar para a gente. É tanto que muitas pessoas pedem oração, mas assim, diante do Espírito Santo. Nunca chegou uma pessoa para dizer assim: "Olha, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo nosso bairro, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pelas pessoas de rua, vamos orar pelo próximo". As pessoas só pedem oração para elas. Assim mesmo. E não está errada, pode pedir oração. Só que assim, vamos olhar para o próximo? Vamos olhar para o nosso país? Vamos olhar para o nosso bairro? Vamos olhar para a nossa cidade? Vamos olhar para o próximo? Porque é isso que Jesus quer. Então, servir a Cristo é isso, é olhar para o próximo e poder servir. Então, Amém. Que forte isso.
Eu sou Heloísa Nunes, filha, amiga, serva e quero muito mais do Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. E se eu puder falar algo para você, busque ser também essa pessoa que se diminui, que vai ao chão mesmo, que se humilha, que diz: "Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. E eu tô aqui para fazer a tua vontade, além da minha". Ah, Amém. meu Deus, Aleluia. que programa incrível! Você está nos assistindo, acompanhando, está ficando até o final. Você tem ideia daquilo que está sendo compartilhado, ministrado com você? A pergunta que você pode estar se fazendo é: qual contrato eu preciso assinar? Mas eu quero que você reflita: qual contrato você precisa renunciar? Forte. O que você pode dizer não hoje que vai te aproximar de Deus? Viver o teu sonho, a Bíblia diz, é bíblico isso, o homem faz planos sobre o seu sonho, mas o que vai prevalecer é o propósito e a vontade do Senhor. E aquilo que Ele tem para a sua vida é infinitamente maior daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, que você tem como objetivo para o seu 2026. Eu quero dizer que é muito maior. Mas para isso, você precisa renunciar e dizer não para tudo aquilo que te afasta de Deus. Eu costumo dizer, eu tenho uma frase, você que acompanha o Conexão Sagrada sabe: caminhar com Deus não vai nos custar muito, caminhar com Deus vai nos custar tudo. Uau! E é o que ela está compartilhando hoje, a Heloísa. Você pode estar no auge, ter tudo aos olhos humanos, mas como os discípulos perguntaram para Jesus: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Caminhar com Deus é ter a segurança e a companhia. E que nem sempre você vai saber para onde está indo, mas você vai ter a certeza de quem está te conduzindo. E é essa certeza que você precisa ter, que você está ao lado do Senhor Jesus. E Heloísa, Aleluia. obrigado pela sua participação. E eu quero saber agora, nós do Conexão aqui queremos saber, você pode contar um pouquinho, dar algum spoiler de projetos para 2026 que você tem planejado aí para executar, para abençoar pessoas? Você pode compartilhar com a gente um pouquinho? Os meus projetos, na verdade, são os projetos que Deus tem para Amém, mim, é isso aí. porque eu tenho muitos sonhos, assim como todo mundo tem sonho. Eu tenho muitos projetos, mas eu entreguei isso para Deus também. Amém. Eu disse: "Senhor, eu tenho planos, mas se o Senhor não tiver nisso, eu não quero fazer". Assim como eu achei que eu vinha trabalhar aqui no Brasil como terapeuta, que eu vinha dar palestras e mentorias e o Senhor me pediu o meu diploma. Então eu disse: "Senhor, então que o Senhor faça a minha agenda". Amém. O Senhor faça a minha agenda e a minha agenda hoje é Ele quem faz, quem manda. Ele me manda ir em lugares, falar para pessoas, resgatar pessoas, pregar a palavra, libertar os cativos, né. O meu ministério, por incrível que pareça, é de libertação e cura. Glória a Deus por isso. Então, eu não imaginava que o Senhor queria isso de mim, mas eu comecei a orar por as pessoas e as pessoas começaram a ser curadas e eu comecei a me assustar com isso, que eu digo: "Senhor, que é isso?". Ou seja, aquilo que um dia foi a sua maior dor se tornou o seu propósito de vida. Exatamente. Olha que Então, forte. aquilo que foi muito a minha dor, aquilo que onde eu servia às trevas, o Senhor me trouxe para a luz e disse: "Olhe, o seu ministério é libertação e cura, Amém. você vai através da minha palavra e do nome de Jesus, você vai libertar as pessoas, você vai libertar os cativos e as pessoas serão curadas". Glória a Deus. Então, não é por merecimento, porque a gente não merece nada. A gente não merece nada, mas é por graça, e pela graça do Senhor Jesus, hoje, a coisa que eu mais amo fazer é isso, é onde o Senhor diz: "Ó, vai ali, liberta os cativos, liberta esse povo, prega a palavra, coloque a mão sobre eles e declare cura", e assim eu estou fazendo até o dia que Jesus voltar. Amém. Glória a Deus. Que testemunho, que história. E que você se levante cada dia mais como Amém. instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Foi uma alegria sentar à mesa, poder conversar e aprender um pouquinho com você daquilo que nós podemos renunciar e dizer não. Essa palavra foi muito forte para mim e obrigado por transbordar daquilo que você carrega. Eu costumo dizer que muitas pessoas carregam algo extraordinário, mas nem todas compartilham aquilo que carregam.
e você, é como a Bíblia diz, né, o que eu recebi do Senhor, eu também te entreguei, eu transbordei. Exatamente. Então obrigado mesmo. Aqui no Conexão, nós temos uma marca. No final dos nossos programas, nós fazemos 2 perguntas e a primeira é: qual foi o seu maior arrependimento? Eita Jesus, espera aí, calma. O meu maior arrependimento? Arrependimento. O meu maior arrependimento foi não ter buscado viver pela verdade antes. Foi ter buscado tarde, mas lógico, Deus sabe todas as coisas. Mas eu me arrependo de não ter buscado realmente, assim, buscado realmente o que é a verdade, porque é a verdade que liberta, né. Sim. Então, falar desse meu testemunho, falar que eu entrei no mundo da prostituição, muitas vezes o diabo quis me calar para que eu não falasse, porque ele me trouxe sobre mim uma vergonha, onde as pessoas olhavam para mim torto. Só que Jesus disse: "Eu já te perdoei, você já foi perdoada. Então, olhe só para mim, olhe para a cruz, não olhe para as pessoas. Se você olhar para as pessoas, você vai sempre se decepcionar, ficar triste". Então o meu arrependimento não foi ter buscado realmente conhecer o que é viver realmente de verdade, porque eu estou vivendo agora. Eu realmente agora eu estou vivendo, antigamente não. Antigamente eu vivia igual um zumbi. Meu Deus. Vivi igual um zumbi e hoje realmente eu estou vivendo. Então, viver a verdade, falar, ser de verdade, falar a verdade e mostrar o quem eu sou sem a capa, é o que eu me arrependo de não ter buscado antes. Nossa, muito forte isso que você compartilhou. E para a gente fechar esse programa, qual foi a sua maior vitória? A minha maior vitória até agora, né, Sim, até o até momento. agora, o dia de hoje, foi o dia em que eu entrei no rio, lá no Paraná, e disse: "Jesus, aqui morre Heloísa para nascer de novo". E eu morri dentro daquelas águas, e quando eu levantei das águas, eu nasci de novo. Foi a minha maior vitória. Amém. Foi quando eu respirei que eu disse: "Uau, Glória a acabei de Deus. nascer". Foi a minha maior vitória. De fato, ali é uma transição, morrer para o mundo e E nascer nascer para para Deus. isso, para Então, Deus, exatamente. foi a morte para o mundo e o nascimento para uma nova vida. Amém. Luísa, Amém. obrigado pela sua participação. Foi uma alegria te receber aqui no Conexão Obrigada. Sagrada. As portas estão abertas, conte sempre com a gente. Obrigado, que você cada dia mais transborde do amor de Deus, do testemunho que você carrega, que eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus permite que nós passamos é para que na frente se tornamos autoridade e podemos dizer para outras pessoas que aquilo que eu passei, você pode vencer também. E eu quero te ajudar e com o auxílio do Espírito Santo que nos convence, eu tenho certeza que conseguiremos chegar no lugar do propósito. Obrigado, E viu? eu que agradeço, viu. Deixo aberto, né, as portas da minha vida para que sempre que você precisar, a gente possa fazer isso que está acontecendo aqui, porque isso não é um programa, isso aqui é algo muito mais além do céu. Amém. Glória a Amém. Deus. Obrigada. E já deixa suas redes sociais também para o pessoal que está nos acompanhando, para que eles possam seguir e acompanhar aquilo que você posta. O meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso, mesmo assim, mesmo que o Espírito Santo tenha me mandado também ficar quieta por um tempo, mas eu sempre estou respondendo as pessoas nas minhas redes sociais, sempre que eu posso, né. Heloísa com HY, Heloísa Nunes 1. E lá você pode pedir aconselhamento, pedir uma palavra e eu vou estar podendo ajudar, assim, conforme o Espírito Santo me instrui. Mas se ele mandar também me fechar, eu tenho que fazer isso, porque hoje eu vivo por ele e para ele. Amém. Glória a Deus. Esse foi mais um programa Conexão Sagrada. O convite de Deus é para que você deixe de simplesmente existir e passe a viver, porque foi para isso que ele veio, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Se esse programa te abençoou, se inscreva nesse canal, acesse o link aqui do lado que vai aparecer o vídeo para você acompanhar e conhecer novas histórias. Nos siga nas redes sociais, PGM, _Conexão Sagrada e portal
Conexão Sagrada para que você fique por dentro de todos os cortes de que nós estamos postando e, claro, os convidados que nós estamos trazendo para gravar aqui com a gente, para que você seja uma abençoada. Obrigado por ficar até o final, Deus te abençoe e até o próximo programa.